Que o Nasa Yuzaki é uma pessoa extremamente sortuda, todo mundo já sabe. Afinal, ele conseguiu evitar o trágico destino de ser atropelado por um caminhão, ir pra um Isekai e ainda por cima conseguiu uma esposa. Mas não dá pra dizer que todas essas conquistas não foram por mérito dele. Afinal, ele é um homem de diversos atributos e com um grande espírito de liderança. E hoje, dia 5 de maio, aproveitando que é aniversário dele, a gente vai dar uma olhadinha nos motivos que fazem ele transmitir essa confiança inabalável. E também como a gente pode aprender com esta lenda, não é mesmo? Até porque todo mundo quer ter a vida do cara. Só que a gente tem que também aprender a agir como ele, porque o jeito dele de viver atrai coisas boas, e esse é o caminho que a gente quer seguir, não é mesmo? Numa sessão de perguntas e respostas, quando a dubladora da Tsukasa foi questionada sobre qual que era o atributo que ela mais admirava em um homem, ela respondeu: um homem calmo. 男性に一番大事な要素って何だと思います？ 怒らない E essa daí vale como uma dica de ouro, afinal é a Tsukasa que tá falando. Inclusive, esse evento aconteceu durante o lançamento do anime e foi numa rádio. E se você quer saber mais sobre isso, eu falei no nosso último vídeo sobre como foi o lançamento de Tonikawa no Japão. Dá uma conferida lá! De qualquer forma, o ponto que eu tô querendo chegar é que o primeiro pilar que a gente vai estar vendo aqui, o pilar da confiança do Nasa, é a sua paciência. O fato de ele ser um homem calmo é o segredo pra ele resolver tudo. Você vê, por exemplo, quando aparece um problema, ele tem todo um protocolo. Ele estuda a situação friamente, analisa todas as variantes e aí chega na melhor conclusão. Olha o que eu usei. Uma análise de comportamento. Análise de comportamento? Eu alterei variáveis independentes para rastrear o quanto as variáveis dependentes diferem. Para verificar as coisas matematicamente. Fiz uma pergunta simples e recebi uma resposta cheia de coisas complicadas. É claro que isso também se deve ao fato dele ser extremamente calculista, mas ainda assim, antes de tudo, ele se acalma e ameniza a situação. Às vezes o problema é muito menor do que a gente realmente acredita que é. Você pode achar que ele só consegue ser assim porque ele tem uma vida boa, e de certa forma esse é um ponto a se considerar. Mas ainda assim, todos os atributos que eu estou considerando aqui são princípios que ele leva pra vida muito antes dele se casar. Ele passou por muitos momentos e naquele período de 2 anos que ele estava esperando pela Tsukasa, ele realmente estava num momento de baixa. Ainda assim foi isso que fez ele conseguir acumular todo aquele patrimônio dele. Mas ok, eu sei que não adianta muito eu vir aqui e falar pra você ficar calmo. Você tá estressado e eu falo pra você ficar calmo e agora você tá mais estressado ainda porque eu tô falando isso. É claro que não adianta nada. É claro que a vergonha, a confusão, o medo, eles existem. Só que também você pode usar isso a seu favor. O Nasa, ele só foi se confessar pra Tsukasa porque ele tava no calor do momento. E quando eu falo calor do momento, eu não tô falando de a paixão. Não, eu tô falando do medo. Ele devia estar com cagaço na hora. E foi isso que impulsionou ele a fazer as coisas doidas que ele fez, que acabaram dando muito certo. Ok, agora a gente vai estar falando do segundo pilar. E a gente vai estar analisando aqui o como ele é atencioso. O Nasa, ele é um cara que bota as pessoas na frente dele. Como eu falei ali antes, ele realmente tem uma vida muito boa, mas não quer dizer que seja fácil. Ele é um cara que tem o peso do mundo nas suas costas. Quando um amigo precisa de ajuda, ele vai, nem que seja pra ficar a madrugada inteira trabalhando. Quando ele viu 2 irmãs ali tendo problemas financeiros com a casa de banho, ele nem precisava, mas ele ajudou a situação da família. Essa é a verdadeira humildade. Isso também se deve ao fato dele ser extremamente desapegado a bens materiais. Mesmo que a sua casa pegue fogo, ele vai sempre se importar com a pessoa que estava lá. Ser atencioso não só com as pessoas à sua volta, mas também principalmente com a sua esposa. Na verdade, todas essas dicas que eu tô comentando aqui com vocês, elas também são muito importantes para todo relacionamento. O Nasa, ele nunca faz nada sem que seja com o consentimento da esposa, e ele sempre prioriza a felicidade dela. Você sabe o que é isso? É uma daquelas situações do tipo esposa feliz, vida feliz, entendeu? E isso vai de encontro com outro grande fator dele. Ele sempre tá preparado pra tudo, seja pra provas, seja pra encontros. Sou um homem que não poupa esforços pra caprichar nas provas e nos encontros. O Nasa, ele é um cara que não deve nada pra ninguém. E isso se deve ao fato de que ele tá em dia com ele mesmo. É muito bom você ter as suas metas e aquele planejamento, mas é claro, o dia de amanhã ninguém sabe. Ainda assim, quando você é a melhor versão de si mesmo, você não tem medo de nada. Isso também é o que faz ele ter aquele espírito de liderança. É muito importante quando você tá preparado, você tem sempre um plano B. As pessoas ficam seguras de estar com você pelo fato de que você já pensou pro caso de algo acontecer. Ou se não, você foi lá e inventou alguma coisa na hora, mas ainda assim você tomou atitude. Vamos pegar de volta aquele episódio que a casa deles pega fogo. Ele já tinha preparado tudo, ele colocou os itens de valor no cofre, as chaves estavam com ele e o celular também, então é sempre bom considerar todas as possibilidades. Isso também vai pra forma que ele planeja os encontros com a Tsukasa, então, como eu disse ali atrás, ele planeja tudo friamente.
mente. Ele estuda, ele tem o interesse e ele vai atrás. Ele sempre procura saber mais sobre os locais que eles vão visitar, algumas curiosidades que ele pode falar ali na hora, tudo para tornar a viagem deles mais interessante. Quando você tem um arsenal de conhecimento que nem o do NASA, você realmente não tem com o que se preocupar. Ok, agora saindo desse tópico da confiança, vamos pro outro lado. Porque o NASA ele é ignorante em vários outros aspectos também. Nesses casos, ele é sincero. Não tem por que ficar fingindo também. Na verdade, quando você faz isso, você se abre e aí fica mais fácil de se relacionar com você. Acho que isso é um dos fatores que faz o personagem ser tão gostável. Ele é sincero em alguns momentos até demais. No caso do relacionamento ali dos dois, se ele quer alguma coisa, ele fala pra Tsukasa. Se ele tá pensando em alguma coisa, se tiver algum problema, os dois vão lá e botam tudo na mesa e resolvem juntos. Com essa comunicação que os dois têm, constrói uma confiança. E ele se preocupa não só em fazer isso com a esposa, mas também com as pessoas que estão ao redor dela. Por exemplo, com a Chitose, ele podia ter optado por caminhos secundários, mas ele escolheu enfrentar ela para fazer com que todos os amigos dela aprovassem o casamento deles. Ele foi respeitoso com ela a todo momento, mas ainda assim ele deixou claro as intenções dele. Ele gosta da Tsukasa e ele quer ficar com ela. Com isso, não tinha mais com que a Chitose duvidar dele. Afinal, o NASA não tem inimigos. Por último, eu queria estar comentando aqui com vocês sobre algo que acontece no episódio 9. Na verdade, acho que todas as dicas que eu peguei aqui aparecem no episódio 9. E não é necessariamente uma forma de ser, mas é uma atitude específica que ele faz. Ele sempre aceita o presente das pessoas de braços abertos. Já aconteceu às vezes de você estar lá na escola ou, sei lá, você oferece uma bala pra uma pessoa e às vezes aquela pessoa por educação ou por respeito ela recusa, só que no fundo você queria que ela aceitasse porque você queria se sentir importante, você queria fazer alguma coisa por ela. Eu sempre acho melhor mesmo quando as pessoas aceitam a gentileza alheia de coração, em vez de fazer cerimônia ou ter vergonha de aceitar. No episódio 9, como eu comentei, a casa deles pega fogo, e a Kaname logo de imediato vai lá e oferece lugarzinho pra eles ficarem na casa de banho. O NASA podia muito bem, por respeito, querer recusar e ficar falando: não, mas Kaname, e a sua mãe, Kaname? Mas Deus, Kaname, mas vai dar muito problema, Kaname, eu não posso, Kaname. Pô, ele simplesmente aceitou e isso fez ele ser muito mais gostável. É claro que ela só fez isso porque ele já tinha ajudado ela no passado também, mas ainda assim, se uma pessoa tá disposta a fazer algo assim por você, é uma coisa que ela tá colocando em jogo ali. Então se você aceita, ela fica feliz, você fica feliz e todo mundo sai feliz. Aceitar o presente das pessoas não te faz menos humilde. Essa foi uma das lições que mais ficou na minha cabeça depois que eu vi o anime. E depois disso eu comecei a aceitar tudo que me ofereciam. Teve uma vez que me ofereceram um figo perguntando se eu gostava. Eu não gostava, mas eu aceitei. Fui lá, joguei no lixo depois, mas acho que a pessoa gostou quando eu aceitei. É brincadeira, mas ainda assim não significa que vocês deveriam aceitar as balinhas do Uber. Então essa é a lição. Aceitar presentes faz com que as pessoas gostem mais de você. É isso, essas foram as lições, esse foi o vídeo e eu espero que eu tenha te ajudado a gente aqui a talvez, quem sabe, um dia se tornar algo próximo do grande NASA. É isso, muito obrigado por assistirem.